Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar e responder a uma pergunta. O cristão, afinal, ele deve ou não deve participar da política? Vamos lá? Talvez você cristão já tenha ouvido falar antes dessa frase que nós ouvimos muito por aí. Não se envolva com política, ou o cristão não devia se meter em política, ou até mesmo que cristãos não participam da política. Mas será que essa é realmente a verdade? Será que não existe algum contraponto ou nenhum contraponto contra esses argumentos? No vídeo de hoje eu quero contar para vocês de onde vem esse termo, quando ele foi cunhado e exatamente por que nesse momento da história você ainda continua ouvindo em pleno século XXI essas coisas. Muitos líderes religiosos do passado foram ensinados a não se envolver com política e tampouco se envolver com as políticas públicas da sua cidade, da sua comunidade, do seu estado e do seu país. E hoje em dia nós ainda ouvimos muitos pastores, clérigos, padres repetindo essa mesma coisa nos dias de hoje, de que os cristãos não devem intervir nos assuntos da sociedade. Muito provavelmente você já deve ter ouvido isso na sua igreja, alguma reunião, e ouvindo frases como essas que nós falamos logo lá no início do vídeo. Esse fenômeno foi criado na Alemanha e se chama pietismo cristão. O pietismo foi criado por um teólogo luterano chamado August Francke. O teólogo luterano e pastor August Francke ensinava que a ideia de que a igreja não era um lugar para se envolver com políticas ou com leis, mas que a igreja somente deveria se preocupar com as almas dos homens. Também Francke ensinava que nós não deveríamos falar sobre os problemas da sociedade dentro de nossas igrejas e nunca se envolver com as controvérsias e os problemas culturais que existem na sociedade. Em outras palavras, você não deve opinar sobre nenhum assunto existente lá fora e só se preocupar apenas em buscar as almas para serem salvas. Voltando um pouquinho na história, houve um rei na Alemanha quando ainda era chamado de Prússia, o rei Frederick. Aproveitou então os ensinos do pietismo para promover essa doutrina até as elites da Alemanha de forma estratégica, as elites universitárias ensinando eles sobre essa estratégia de passividade, minando a igreja de se manifestar e se posicionar na sociedade acerca dos assuntos da época, diminuindo assim a oposição à sua coroa e o seu reinado. Muito sugestivo e bom para um rei, né? Diminuir e usar a igreja e os cristãos para os seus planos, né? E um dos maiores e mais extraordinários exemplos de como o pietismo afetou a sociedade foi exatamente a Alemanha, no final da década de 30 e início da década de 40, quando Adolf Hitler, em suas declarações à igreja alemã daquela época, disse que aos padres, aos pastores e aos clérigos o seguinte, abre aspas e eu vou ler para vocês: que vocês se preocupem somente com as almas das pessoas que eu cuido da Alemanha. E essa fala de Hitler foram frutos do pietismo dentro da sociedade alemã daquela época. E esse fenômeno foi devastador para a igreja, porque enquanto se cantava alto nas igrejas e nas suas reuniões, os trens levavam os judeus para serem executados. Hitler soube explorar muito bem o pietismo em suas reuniões com os líderes da igreja, lembrando a eles que ocupasse somente com as suas igrejas e com as questões espirituais e que deixasse o resto todo para ele, enquanto ele construía o seu reino tirânico e maligno. Os líderes cristãos da Alemanha naquela época estavam nas igrejas ensinando uma interpretação equivocada de Romanos 13. Eles diziam que Romanos 13 ensina que devemos sempre obedecer às autoridades civis. E daí vemos claramente que a agenda do Estado se tornou a igreja cristã da época, porque com essa repetição de Romanos 13, foi exatamente a legalidade que Hitler explorou e aproveitou muito bem para poder executar os judeus naquela época.
sendo facilmente influenciados porque o pietismo não está mais ancorado na lei de Deus, mas em uma ordem de Estado. Eles transformaram a mente dos cristãos que agora acreditavam no Estado e não mais na lei de Deus. Então nós conseguimos aqui traçar um paralelo muito interessante e entender o porquê que Hitler conseguiu executar o seu plano tão facilmente sem a intervenção massiva da igreja. Enquanto ele se ocupava construindo toda a sua tirania, né, a igreja obedecia à autoridade de Hitler. E esse ensino, ele ecoa até os dias de hoje. E que todos nós cristãos precisamos é de sempre buscar um pouco mais de conhecimento e compreender, a entender a história e discernir qual é o jogo que está por trás de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. E quais são as armas que os inimigos estão usando para poder minar a autoridade da igreja. Exatamente com a desculpa de que não precisamos de nos envolver. É que muitas pessoas estão perdendo o debate dentro da sua esfera de influência. E principalmente a vontade de lutar e de se envolver nos assuntos da sociedade. Quando eu entrevistei a jornalista Ana Paula Henkel, e eu vou recomendar o vídeo aqui no final para vocês poderem assistir essa entrevista, uma das coisas mais interessantes que eu pude refletir após aquela conversa que eu tive com a Ana Paula, acerca do Papa João Paulo II, de que o Papa João Paulo II poderia simplesmente não ter feito tudo o que ele fez, não ter intervido e se calado, e não ter lutado contra o comunismo, como ele lutou, e também ter se deixado dominar por esse pietismo, a não se envolver com um assunto tão sensível para aquela época. Mas ele, nascido na Polônia, ele vivenciou e sabia o que era estar por dentro, vivendo de dentro da tirania, da cortina, né, de ferro. O que é conviver com massacres, com as histórias dos massacres e ter as suas liberdades removidas, e quão mal um homem pode se tornar e usar a igreja para executar os seus planos. Então eu me fiz essa pergunta. Eu quero fazer essa pergunta para você também. O que seria do Ocidente hoje se não fosse um homem como João Paulo II a ter lutado contra o comunismo e contra a tirania daquela época? Então, para finalizar, eu quero deixar exatamente essa pergunta para você poder refletir. E talvez dizer que você também deva estar experimentando alguma forma de pietismo também na igreja onde você está, ou na comunidade que você faz parte, e essa passividade cristã dentro da sua comunidade local. Eu particularmente já experimentei muito do pietismo, e talvez a maioria de vocês jamais tenha ouvido falar sobre isso. Então, agora que vocês já sabem, eu quero convocar vocês e chamar vocês para esse lugar de consciência, para que você possa compartilhar com mais e mais pessoas esse vídeo, mas também tudo o que vocês encontrarem disponível sobre o pietismo. Quero muito, muito, do fundo do meu coração, dizer para vocês de que o que todos os dominadores e tiranos querem é minar a autoridade da igreja e tirar a igreja de dentro do debate público. E não se esqueça que o pietismo talvez contaminou a sua igreja e a sua comunidade local, mas hoje, você vendo esse vídeo, isso vai despertar você para que também você possa ser junto comigo, a combater o pietismo. Em breve eu vou estar lançando mais alguns outros vídeos, me aprofundando mais sobre o pietismo. Queria deixar para vocês um pouquinho disso que eu tenho aprendido e compartilhado. O meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E eu quero recomendar para vocês a entrevista com a Ana Paula Henkel, que está aqui, vai aparecer aqui no final do vídeo, tá bom? Beijo no teu coração, que Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.